Fala pessoal, vocês estão no canal Navegando em História e hoje, em nosso primeiro vídeo, vamos estar falando sobre o Império Austro-Húngaro ou Áustria-Hungria, que foi uma monarquia dual fundada em 1867. Antes de falarmos sobre o Império Austro-Húngaro em si, é necessário conhecer seus antecedentes. Então, vamos lá. Primeiro, a Primavera dos Povos em 1848. Ela trouxe profundas mudanças à sociedade europeia e, obviamente, não deixou de fora o Império Austríaco, que teve mudanças como, por exemplo, o sufrágio masculino, ou seja, todo homem, rico ou pobre, letrado ou iletrado, podia votar em seus representantes no parlamento. Isso garantiu uma paz temporária até que, segundo houve a Guerra Austro-Prussiana de 1866, ou seja, o segundo evento, a Guerra Austro-Prussiana de 1866. Essa guerra, que fez parte da reunificação alemã, que fundou o Império Alemão, pôs a Áustria no meio de tudo isso e acabou levando a uma guerra que durou umas semanas aí, né? Umas 2, 3 semanas, como era de costume naquela época, e trouxe uma derrota pesada, muito difícil de engolir, da Áustria contra a Prússia, que perdeu sua influência sobre os estados germânicos e também fez com que a Áustria fosse humilhada perante a sua própria população e no cenário internacional. Portanto, em 1867, a população, especialmente os húngaros, exigiram uma monarquia dualista entre a Hungria e a Áustria, que foi atendida no Compromisso Austro-Húngaro de 1867, que foi um acordo firmado por Francisco José I e o representante dos húngaros, esse aí, cujo nome é complicado demais e eu não ouso falar aqui. Foi uma tentativa principalmente de acalmar as tensões étnicas, e por tensões étnicas digo húngaros, não é? Porque era só para eles que importa, o Francisco José I se importava praticamente só com eles, tanto que dissolveu o Império Austríaco, isso mesmo, dissolveu o Império Austríaco só para satisfazer a Hungria, criando o próprio parlamento da Hungria, com suas próprias leis, seu próprio primeiro-ministro, suas próprias lideranças, compartilhando apenas alguns ministérios e a própria monarquia de Francisco José I, que durou por muito, que durou basicamente todo o Império Austro-Húngaro. Mas enfim, não preciso nem dizer, né, que não satisfez os desejos de, por exemplo, tchecos, húngaros, poloneses, italianos e muitos outros, que eram as várias etnias que habitavam dentro do Império Austro-Húngaro. E essa paz presa a um fio de prata, a apenas um fio de prata, foi mantida muito tarde, se estabeleceu muito tarde. Essa paz houve muito tarde para a Áustria-Hungria, que agora estava muito quebrada depois da guerra com os prussianos, estava esfacelada moral e militarmente, então só podia, ao menos, tentar almejar os Balcãs, que é a região onde fica a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia, mas a Rússia também queria. Então o Império Austro-Húngaro, numa tentativa desesperada de frear a Rússia, fez uma aliança que não durou muito, não é? Que foi a Liga dos Três Imperadores, Francisco José I, o Guilherme I da Alemanha e o Imperador da Rússia, que não durou muito e acabou virando uma segunda aliança, que foi a aliança dos dois imperadores, Francisco José I e Guilherme I da Alemanha, que adicionou uma cláusula de defesa mútua contra a Rússia, que, como vocês sabem, será ativada em 1914. Mas continuando, ele ficou extremamente debilitado por causa que essas alianças revelaram que a Áustria-Hungria não tinha condições de se defender por si mesma, tanto que a aliança com a Hungria foi meio que uma vassalagem para a Hungria. A aliança com
com o Império Alemão. Foi uma vassalagem para para o Império Alemão, né? Era muito mais vantajoso para o Império Alemão do que para a própria Áustria-Hungria, que tinha basicamente direito apenas a uma defesa do Império Alemão, que tornaria uma dependência do Império Alemão, como vai ser visto mais tarde. Mas então começam as guerras pelos Balcãs, de 1870 em diante, que foi basicamente uma corrida para ver quem conseguia expulsar os otomanos primeiro. E adivinha quem venceu? O Império Russo, firmando o acordo em 1878 de Santo Estevão, não só expulsou os otomanos, como o acordo firmado com os otomanos também expulsava os austro-húngaros. Isso mesmo, expulsava os austro-húngaros dos Balcãs. Então, pedindo uma ajudinha aí, né, para Otto von Bismarck, o Império Austro-Húngaro conseguiu revisar esse acordo, dando pelo menos plenos poderes de intervenção sobre a Bósnia e Herzegovina. Mas não podia anexar, não podia anexar, podia influenciar a Bósnia e Herzegovina, ou seja, eleger eleger um primeiro-ministro que eu não gostei, então eu posso depor e pedir uma nova eleição, basicamente isso, mas não podia, era basicamente anexar, mas não podia não podendo. Mas meio que esse acordo foi quebrado em 1908, quando a Áustria-Hungria sob a desculpa de que o Império Otomano poderia voltar a tomar a Bósnia-Herzegovina, anexou ao seu território. E no meio disso tudo nós temos a Segunda Guerra dos Balcãs. E no meio disso tudo também nós temos o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que por acaso tinha proposto um tempo antes aí, um tempo atrás, um tempo antes disso, meio que um acordo, meio que o grande Estado austro-húngaro, que era basicamente dar plena autonomia para o que faltou, para as etnias faltantes. Um federalismo geral, não seria o grande império austro-húngaro, ucraniano, tcheco, italiano, polonês, etc, etc, etc. Mas, como nós sabemos, esse acordo não foi feito, ele morreu, e por uma bala disparada por esse cara, Gavrilo Príncipe, um nacionalista sérvio, que queria, basicamente, nas próprias palavras, queria tudo menos a Áustria dentro da Sérvia, porque após a anexação da Bósnia-Herzegovina pela Áustria-Hungria, era apenas um passo para a Sérvia ser a próxima vítima. Mas, enfim, em 1914, a Áustria-Hungria entra na Primeira Guerra Mundial. E logo eles percebem que isso não é muito vantajoso para eles, porque eles sofrem pesadas baixas e uma derrota vergonhosa em Lemberg, em 1914. Mas, em 1915, eles prevalecem nos Alpes italianos contra os italianos que abandonaram a aliança, não é? Que abandonaram a aliança também em 1915. Eles abandonaram em 1915 e já partiram atacando a Áustria-Hungria. Mas e também fizeram a ofensiva Gordis, se tornou que foi um general que foi enviaram basicamente um general alemão para comandar as tropas austro-húngaras. Mas depois nós temos mais uma grande derrota, a ofensiva Buzilov em 1916, que foi uma operação tão grande, mas tão grande, que meio que faliu o Império Russo, que depois teve que sair da guerra por causa da Revolução de 1917, que dissolveu o Império Russo, tirou a União Soviética, agora a União Soviética, da guerra, e cedeu um monte de territórios para o Império Alemão, e foi muito vantajoso para a Áustria-Hungria. Mas só que a guerra durou pouco, por causa que agora eles eram dependentes da Alemanha. Especialmente, isso ficou muito evidente na conquista da Romênia e na Batalha de Carpurito. Como pode ser visto nessa imagem aí, a maioria dos soldados era alemães. Dá para saber pelo capacete, tá bom? Continuando. A conquista da Romênia e a Batalha de Carpurito foram as últimas vitórias da Áustria-Hungria na guerra.
E também foi a última alegria que a Áustria-Hungria já teve em sua breve história de 51 anos na geopolítica. Porque em 1900, no final daquele ano, morre Francisco José, Carlos I assume e ele basicamente chega abdicando em 1917 de tudo quanto era seus poderes, de tudo quanto era poder possível para o imperador, dando autonomia para todo mundo. Em 1918, ele meio que deixa só a Áustria e a Hungria, porque ele retira, que ele dá independência para a Polônia, para a Tchecoslováquia e para a Iugoslávia, mas ainda não tinha acabado, porque em 1919 é oficializada a dissolução do Império Austro-Húngaro, com pequenas disputas em 1920 pelo que sobrou. Eu sei que foi um vídeo bem curto, né? Só queria passar um breve resumo do que foi o Império Austro-Húngaro. Talvez futuramente eu faça um vídeo mais detalhado, falando muito mais detalhadamente sobre essas batalhas da Primeira Guerra Mundial, até mesmo sobre economia, que é um fato interessante, também sobre, a título de curiosidade, no Império Austro-Húngaro, meio que quando a Áustria tinha um lucro e a Hungria não, o lucro da Áustria era repassado para a Hungria para ficarem iguais e vice-versa. Então, e você já sabe que em tempos de guerra meio que não funciona isso, né? Não daria muito certo. Não daria muito certo porque tem que gastar com munição, um exército com um monte de gente de diferentes partes que fala diferentes idiomas, não é? Mas acho que é só isso. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau.